Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor por mais essa oportunidade. Estamos no nosso terceiro dia de culto, desse propósito de 12 dias, de 12 cultos, representando o mês de março, o terceiro mês do nosso ano de 2025. E quando nós falamos do número 3, nós vamos lembrar da perfeição divina. Quando a gente fala do número 3, nós lembramos da plenitude. Lembramos da completude, daquilo que é completo. E eu creio que o mês de março, o mês 3, será um mês em que a perfeição divina será sobre a nossa vida. Em que, aleluia, a plenitude do Senhor recairá sobre a nossa vida. Porque plenitude é aquilo que é completo, é aquilo que é inteiro. E eu creio que o mês de março será um mês em que Deus fará grandes coisas sobre a nossa vida, pela nossa vida e através da nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos com o nosso terceiro tema, unidade. Louvado seja Deus. E quando nós falamos de unidade, nós logo vamos lembrar do corpo de Cristo. E é um fato que a unidade também está relacionada ao corpo de Cristo. Um corpo com muitos membros. Só que muitas vezes as pessoas acham que unidade é apenas estar junto, é apenas estar perto. Mas não tem só a ver com isso. Quando nós falamos de unidade, vem do latim unitas, que designa a qualidade do que é único e indivisível, assim como o corpo de Cristo. Porque é um corpo com muitos membros. E nós não temos como arrancar a mão e botar do lado e depois colocar aqui de novo. Não tem forma. É indivisível. Unidade também é um dom do Espírito Santo, que significa trabalhar em conjunto para benefício de todos. Quando eu comecei a estudar sobre unidade, eu observei que nós precisamos muito viver em unidade. Que não é só estar junto, que não é só estar perto. Porque unidade não é só estar, unidade é ser. É quando eu olho para um irmão e eu vejo além do que os meus olhos conseguem ver e me compadeço daquilo que o meu irmão necessita. No livro de Filipenses, eu deixei meu celular lá embaixo, esqueci que os versículos estavam lá. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Nós vamos ver que o Senhor, Jesus, através da tua palavra, o Senhor nosso Deus, obrigada. Ele nos deixa instruções sobre nós vivermos em unidade. Filipenses capítulo 2, versículo 1 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Então a unidade não é só estar perto, é eu deixar a minha individualidade de lado, é deixar o meu egocentrismo de lado e saber que eu não estou trabalhando mais em favor da minha vida, eu estou trabalhando em favor de um propósito maior. É eu saber que não tem mais a ver com o que eu penso, não tem mais a ver com o que eu quero e não tem mais a ver com aquilo que eu acho que tem que ser feito. Tem a ver com o que Deus quer, com o que Deus determina e com o propósito dele para o corpo da igreja. Corpo de Cristo, que é a igreja. Tem a ver com eu entender que eu não posso deixar a minha mão sofrer e achar que o problema é dela, que eu não tenho nada a ver com isso. Porque a minha mão faz parte do meu corpo. Então, se a dor que está na minha mão não me compadecer,
sinto informar que eu não estou em unidade com ninguém. Eu estou apenas junto. E em João capítulo 17, versículo 11, o próprio Jesus Cristo, ele vai testificar de si, falando que ele e o Pai são um. E ele vai deixar uma orientação, um pedido a Deus. Capítulo 17, versículo 11 diz assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. O Senhor falando dos seus discípulos. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aquele que me deste, para que sejam um, assim como nós. Porque o Senhor estava mostrando para mim e para você que nós não podemos ter esse pensamento individualista, esse pensamento que só tem a ver comigo, é só a minha necessidade, é só o que eu preciso. O Senhor estava mostrando que Deus na tua grandeza, que Jesus Cristo na tua soberania, eles não trabalham como uma unidade única, muito pelo contrário. Eles trabalham como uma unidade múltipla. Eles são três. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Isso para mostrar para mim e para você que eu e você não temos que pensar só em nós. Nós precisamos de entender que precisamos trabalhar na multiplicidade. Trabalhar em conjunto por um propósito maior, que é benefício do reino. Que é para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, porque a unidade é isso. A unidade não tem a ver somente com o que eu trabalho para mim. Tem a ver com o que eu faço para que o nome do Senhor seja glorificado. E quando o amor do Pai está em mim e em você, quando é o Espírito Santo que habita na minha e na tua vida, não precisa de esforço para que nós venhamos viver em unidade. Simplesmente flui. Simplesmente acontece. A Bíblia ela nos deixa alguns exemplos de como viver, ou como o Senhor espera que seja a unidade no corpo de Cristo. O primeiro exemplo de unidade que a Bíblia nos dá é a unidade do corpo de Cristo, em que cada parte é importante para o pleno funcionamento. 1 Coríntios 12:12 vai falar sobre o corpo de Cristo. Vai falar que todos fomos batizados no mesmo Espírito, que somos um corpo, um único corpo, com muitos membros, mas somos um corpo. Cristo, o cabeça. E aí, no decorrer do texto, a gente vai ver que o Senhor faz questão de deixar claro que não tem como o olho falar que não tem necessidade do pé, e nem o pé falar que não tem necessidade da mão, a mão falar que não tem como, porque até o menor membro do nosso corpo, ele é importante. E quando nós trabalhamos entendendo isso, que não é o maior, não é ser o melhor, porque maior só Deus, melhor só Deus, até Cristo, sendo o Senhor, falou, bom é Deus, porque tudo é para Ele. É a gente entender que até o menor membro é importante, porque vai fazer com que o corpo funcione de forma perfeita. O segundo exemplo é a unidade entre os membros da igreja, que podem ajudar um ao outro a crescer juntos. E eu confesso que esse segundo ponto, ele tocou bastante em mim. Porque se entende que os membros podem fazer a todos crescerem juntos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao versículo 35, tem um texto que eu já havia estudado antes e hoje, ontem eu montando a ministração, o Senhor ministrou sobre ele ao meu coração. A necessidade de eu e você nos compadecer. Eu e você olhar para o nosso irmão do lado e não pensar apenas em nós. Em pensar, em fazer, se eu estou bem, o meu irmão também precisa estar bem. Se meu irmão está sofrendo, então eu vou tomar parte do sofrimento dele. Se eu tenho dois, o meu irmão não tem nada, eu não vou pensar só em mim, não vou dar um, porque não. Se eu tenho dois, ele não tem nada, ele vai ter um e eu vou ter um, a gente vai dividir, porque somos um corpo.
E aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, o Senhor fala assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Você tem ideia do que ter pessoas que tinham, mas eles não se engrandeciam pelo que eles tinham? Eles simplesmente vendiam, colocavam aos pés dos apóstolos e ninguém tinha falta. Bem contrário do que aconteceu na igreja de Corintos, né? Quando eles ceiavam, que quem tinha muito comia bem, quem não tinha nada ficava com fome. Que andar completamente em desacordo com a vontade do Senhor e com a palavra de Deus. Que andar literalmente fora do que se entende como unidade. Que é não se preocupar, que é não ligar, que é deixar de lado. Quem nunca já esteve nessa posição? De se sentir alguém que está sendo deixado de lado. Quem nunca esteve na posição de olhar e... Senhor, mas eu queria ter. Senhor, mas fulano tem tanto. Senhor, mas por que ciclano não pode me ajudar? Quem nunca? Ou quem nunca esteve na posição de eu tenho, não preciso ajudar ninguém. Isso para mim é o suficiente. Eu já tenho, por que eu vou me preocupar com quem não tem? São 2 pesos e 2 medidas. Mas quem nunca teve, tanto de um lado quanto de outro? Mas se você quer viver em unidade de Cristo, entenda que não é sobre você, é sobre o reino. Não é sobre você, é sobre o corpo de Cristo. Não é sobre você, é sobre a vontade de Deus para mim e para a tua vida. Não é sobre você, é sobre uma igreja que precisa. Não é sobre você, é sobre um povo que está sedento de alguém que se levanta em unidade para proclamar o evangelho. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com o reino do Senhor. Ajudar o outro a crescer. Quando eu estava falando sobre isso hoje, eu lembrei de uma atitude que eu tive. E é muito bom a gente testemunhar porque é bom, né? Às vezes é ruim a gente testemunhar daquilo que a gente fez de errado. Aqui, um dos exemplos de unidade é ajudar um ao outro a crescer. Quando eu entrei na faculdade de teologia, para me graduar, eu achava que as matérias eram muito difíceis. Muito difíceis. Eu aprendia, mas a minha mente dizia assim para mim: você não pode passar esse ensinamento para outra pessoa, porque outras pessoas não vão conseguir entender de tão difícil que é. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Na minha mente, eu apenas estava poupando pessoas de embolar a mente com aquilo que eu estava aprendendo. Até que um dia, eu estava em uma igreja, em um culto, com um pastor graduado em teologia. E ele pregando, ele falou assim: que pensamento é esse? De que eu não posso ensinar às outras pessoas aquilo que eu estou aprendendo? Que pensamento é esse que as pessoas não têm capacidade de entender aquilo que eu estou aprendendo? Aí eu parei na hora, eu falei: Deus está falando comigo. Aí ele falou assim: que egocentrismo é esse? Acabou. Foi uma lapada nas minhas pernas sem dó. Parece que Deus desceu na terra e falou assim: minha filha, você está achando que você é quem? Só porque você está aprendendo que é dificinho, você está achando que ninguém tem capacidade de aprender? Naquele dia que eu achei que eu estava fazendo bem, Jamile está ali, a pastora Jamile está ali, ela é prova disso. Eu falei: Jamile, a partir de hoje, tudo que eu aprender,
eu passo para quem quiser saber. Não tem esse negócio de só eu tenho capacidade. Se eu cresço, eu quero que o meu irmão cresça junto comigo. Se eu estou aprendendo, eu quero que o meu irmão aprenda junto comigo. Se é uma matéria nova, por que outra pessoa não pode aprender a matéria nova junto comigo? E eu parei de pensar só em mim. Mas eu tive que tomar uma lapada bem dada. Falei, não tem a ver comigo. Tem a ver com o Senhor. Tem a ver com o reino dele. E o terceiro ponto é a unidade entre irmãos, que deve ser fundamentada no amor fraternal. Que está no primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19 ao versículo 21, onde o Senhor diz assim: que existe um mandamento que é amar ao Senhor. E aí, certa parte, ele vai dizer assim: quem ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, esse é mentiroso. E o amor do Pai não está nele. Porque como alguém pode amar ou não amar o irmão que vê e dizer que ama a Deus que não vê? Portanto, eu vos ensino, ame a Deus e ame também o seu irmão. Porque quando você ama o seu irmão, automaticamente, é automático, você se torna alguém que se preocupa, alguém que quer cuidar, alguém que quer ver bem, alguém que quer zelar, alguém que quer estar próximo. E não próximo só para estar, porque nem todo mundo que está próximo é porque quer somar na minha e na sua vida. Tem gente que está próximo só para subtrair. E aí, a base da unidade, o amor. Tudo gira em torno do amor. A unidade é fundamentada no amor, em honrar a Deus, glorificar o teu santo nome. Só que tem uma coisa que eu vou entrar no texto agora, vou entrar no texto. Deus não nos instituiu para ser uma unidade única. Eu volto a repetir. E hoje você vai me ouvir falar tanta unidade, mas tanta unidade, que vocês vão sair, o pessoal vai falar bom dia, você vai falar unidade. Boa noite, unidade. Tudo bem? Unidade. Tudo vai ser unidade. Tanto que vocês vão me ouvir falar unidade hoje. Deus não nos instituiu, não instituiu a igreja para ser uma unidade única. Eu sou, eu posso, eu faço. Mas sim para ser uma unidade múltipla. Eu volto a dizer. Quando Deus, lá em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4, Ele se apresenta como o único Deus. Gente, Deus é grande. Deus é soberano. Deus é poderoso. Deus é santo, Deus é perfeito. Todas as qualidades do mundo não seriam suficientes para poder exaltar o nome de Deus. Ele vai se apresentar, Deuteronômio 6, versículo 4. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Aí você vê um Deus, na tua infinita soberania, na tua infinita grandeza, com tudo que Ele tem, com tudo que Ele é, se apresentar para mim e para você, como é o errado. Um Deus de unidade múltipla. Não um Deus que eu sou e acabou e é sobre mim, não. Um Deus que se manifesta como um Deus que é Pai, mas também dá glória para um Deus que é Filho, e também manifesta e ensina sobre o Deus Espírito Santo, para mostrar para mim e para você que não é eu, não é a gente aqui, eu aí, você, não. Somos uma unidade múltipla. Nós devemos andar com o mesmo pensamento, ter o mesmo propósito, viver e buscar, até porque o caminho é apenas um. Se você não estiver caminhando juntamente aqui do meu ladinho pelo caminho de Jesus, eu não sei que atalho você vai pegar, mas em Jesus a gente não chega. Tem que ser pelo caminho de Jesus. E aí o Senhor, Ele se manifesta como é o errado, um Deus único, mas de uma unidade múltipla, para mostrar para mim e para você: ei, se Deus com toda a sua soberania anda em unidade com o Filho e com o Espírito Santo, eu e você também devemos andar em unidade uns com os outros, tendo Cristo cabeça como o nosso maior alvo, nosso maior foco. A unidade vai nos fazer viver e alcançar coisas inimagináveis, que aparentemente aos nossos olhos é impossível,
E o texto que o Senhor me deu está no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 15, versículo 16, que é literalmente o finalzinho da mensagem. E quando o Senhor me deu esse texto, eu estava lá em Iguaba, curtindo minha miniférias, o meu povo está aí atrás. E o Senhor me deu um sonho falando sobre Gideão. E eu não quero me apegar à parte onde o Senhor fala que entregou Israel na mão dos midianitas, nem a aparição teofânica do Senhor a Gideão, porque não foi sobre isso que o Senhor falou comigo. Juízes capítulo 7, versículo 15, versículo 16, diz assim: levantando-se, pois, de madrugada, Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, assentaram um acampamento. Perdão, esse é o versículo 1. Versículo 15. E quando Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, adorou, e voltando para o acampamento de Israel, disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas em vossas mãos. E repartindo os 300 em 3 esquadrões, deu a cada um deles trombetas em suas mãos e cântaros vazios com tochas acesas dentro dos cântaros. Quando a gente vai parar para olhar a história de Gideão, nós vamos ver que depois das provas que ele pede para o Senhor, ele separa 32 mil homens para ir à guerra contra um exército que, aos olhos do povo, segundo a Bíblia, era inumerável. Gideão está com 32 mil homens e o Senhor olha para Gideão e fala assim: Gideão, o povo que está com você é muito, para que eu te dê os midianitas na sua mão. Fazer o seguinte, vamos fazer uma prova com esse povo. Manda os covardes e os medrosos voltarem. Eu estudando descobri que união são todos juntos. Já a unidade são todos se sentirem um só e caminhar no mesmo propósito. E aí a gente vê que tem 32 mil homens juntos. Mas esses homens estavam em unidade? Por isso nem todo mundo que está junto de mim e você está caminhando no mesmo propósito que eu e você. Porque nem todo mundo que está junto está com o mesmo propósito que eu e você estamos. Está caminhando na mesma visão que eu e você temos. E segundo a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Porque quando ele chega para esses 32 mil homens e fala: os covardes e os medrosos voltem, 22 mil homens voltaram para trás. Esses homens estavam preocupados consigo, olhando somente para os seus sentimentos, para a sua necessidade, e esqueceram que eles não estavam indo lutar apenas em prol da vida dele. Porque quando o Senhor dá uma ordem para Gideão, ele fala assim: Gideão, você vai libertar Israel, era todo um povo, da mão dos midianitas. E você vai acabar com os midianitas como se fosse um só homem. Então, quando o Senhor dá ordem para Gideão, ele não está falando que Gideão vai vencer por conta própria e para orgulho dele e para salvar só ele, não. Era para salvar uma nação. Só que 22 mil homens não estavam nem aí, que tinha uma nação que estava aprisionada pelos midianitas, que estava rodeada pelos midianitas, que não podiam plantar e colher, porque os midianitas acabavam com tudo. Aí às vezes o Senhor tira alguém de perto da gente e a gente acha que o Senhor é ruim, que o Senhor errou, que tem alguma coisa falhando. Não, porque o Senhor conhece a intenção do coração e vê aquilo que eu e você não conseguimos ver. Porque quando ele vira para Gideão, ele fala assim: Gideão, esse povo quando ganhar, vai dizer que a vitória é deles, que foram eles que conseguiram. A maldade no coração. Quantas pessoas caminham comigo e com você com maldade no coração e não estão nem aí para o propósito estabelecido pelo Senhor para mim e para a sua vida? Pessoas que nos puxam para trás ao invés de nos impulsionar e ir para frente. Pessoas que quando vê o problema, não vai dar. Só palavra negativa, você não vai conseguir, não vai dar, não adianta você tentar. Só isso. Aí o Senhor vai e arranca essas pessoas de perto da gente. Aí a gente fala assim: ai Senhor, mas eu gostava tanto. Ai Senhor, mais nada. O Senhor vê e ouve aquilo que eu e você não vemos e não ouvimos. E segundo a palavra do Senhor, que diz que o coração é enganoso, diz que somente quem pode sondar e esquadrinhar um coração é o Senhor.
Por isso ele está olhando para o coração, está vendo assim, olha lá, está andando junto, come na mesma mesa, louvado seja o nome do Senhor. Bate no ombro dizendo que estamos juntos, mas muito pelo contrário, está só para subtrair, só para arrancar e só para puxar para trás. Por isso nunca questione. O Senhor tirou, o Senhor sabe. O propósito sobre a sua vida tem que ser maior do que a sua necessidade de ter alguém andando juntinho com você. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ficou 10 mil homens. O Senhor fala, ainda tem muita gente. Vamos fazer o seguinte, desce com esse povo as águas. E eu vou falar qual que tem que ficar à parte, qual que não tem. A prova era, quem bebesse as águas, com o rosto encostado, lambendo como os cães, esses estariam fora. E pasme, ou não, 9.700 homens fizeram isso. Aí eu te pergunto, esses homens que estavam perto, que estavam juntos, estavam em unidade? Estava nada. Eles estavam preocupados em matar a sua sede. Eles estavam preocupados em se saciar. Tô nem aí se quem está do lado não consegue abaixar para beber água. Tô nem aí se agora o exército vai vir atacar, porque, gente, pensa, eles estavam indo para uma batalha. Como assim eu vou ficar disperso? Como assim eu não vou me preocupar em ficar em vigilância? Eu vou deixar o meu companheiro do lado ser atingido? Porque eu tô com muita sede. Preciso saciar a minha vontade. E aí 9.700 homens ficaram de fora. 300 homens colocaram o seu joelhinho no chão, posição para vencer guerra. Levaram a mão nas águas, levaram na boca, sinal que estavam ligadinhos no que estava acontecendo. Que se alguém do lado caísse, eles conseguiam levantar. Que se alguém do lado tivesse falta, eles conseguiam suprir. Que se o inimigo tentasse atacar, eles conseguiam defender. Porque estavam em posição de vigilância. Não era apenas eu estar com sede, estavam com sede e mataram a sua sede. Mas não deixaram ninguém desamparado. E aí o Senhor dá uma ordem. Gideão dá um direcionamento para esses 3 homens. E Deus fala no íntimo, nos detalhes. Trombetas, cântaros vazios e tochas acesas. Literalmente no final da mensagem. O Senhor, irmãos, eu não sei se é um defeito, se é não sei, mas eu gosto de estudar até os detalhes do que o Senhor fala. E o Senhor, Ele dá uma ordem, uma direção lá no coração de Gideão. Gideão fala, olha, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar as trombetas, cântaros vazios, tochas acesas dentro do cântaro, a gente vai tocar, quebrar o cântaro. Para quem conhece a história sabe. Só que o Senhor, quando Ele falava comigo, Ele falava que a trombeta, o cântaro e a tocha tem um significado nessa mensagem. E tem um significado para mim e para a sua vida. A trombeta significa a proclamação do Evangelho, que eu e você em unidade precisamos fazer. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. A trombeta mostra para mim e para você que a gente precisa ser atalaia do Senhor. Anunciar a vinda, anunciar a salvação através da vida de Cristo, anunciar a morte e a ressurreição, assim como os homens de Deus faziam na Bíblia. A trombeta é a tipificação da pregação do Evangelho, que só quem está em unidade sabe que precisa ser feito, e em qualquer lugar, e em qualquer cenário faz. Porque não é só estar aqui, um microfone não. Em unidade, talvez eu não preciso nem estar próximo. Só de eu estar na mesma ligação, no mesmo propósito, entendendo que não é a minha vontade, eu sei o que precisa ser feito sem ninguém me falar que eu preciso fazer. Eu vou estar dentro da minha casa e alguém me ligar e eu tenho uma palavra do Evangelho para poder falar. Eu estar dentro do meu trabalho e alguém chegar lá e eu ter uma palavra para poder falar. Eu e você temos que andar em unidade nesse sentido. Preciso de proclamar o Evangelho de Cristo. Os cântaros vazios, que aí toca no nosso eu. Cântaros vazios, vasos vazios. Se esvaziar do meu eu. Se esvaziar do meu ego. Se esvaziar do meu egocentrismo. Se esvaziar do meu orgulho. Se esvaziar de tudo aquilo que me faz me achar o máximo. É eu me esvaziar para que Deus possa agir através da minha vida. Isso é um cântaro vazio.
me esvazio e Deus age. Porque a excelência do poder vai ser toda dele. No livro de Lucas capítulo 5, quando fala que o Senhor chega na margem, chega lá na praia, entra no barco de Pedro. Gente, por que Jesus entra no barco de Pedro? Porque o barco estava vazio. Porque se tivesse cheio, não teria espaço para Jesus entrar. Por isso que muitas das vezes a gente precisa entender que preciso me esvaziar de mim mesmo, para que o poder do Senhor possa se manifestar através da minha vida. Só que o cântaro está vazio, mas tem tocha acesa dentro. Louvado seja o nome do Senhor. A tocha acesa representa o fogo do Espírito Santo que ilumina o nosso caminho e faz com que o poder de Deus se manifeste ao mundo. Porque quando eu estou vazia de mim, eu glorifico e eu exalo a essência do Todo-Poderoso, daquele que me chamou, daquele que me escolheu e daquele que usa a minha vida para falar com o próximo. Eu me esvazio de mim e Deus se manifesta através da minha vida. E aí o evangelho é pregado a todas as nações. Aí o fogo do Espírito esquenta quem está friozinho do meu lado. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com o que eu sei. Por isso a gente tem que estar vazio. As pessoas falam uma coisa aqui, outra ali. Só que tem tudo a ver com Ele. É tudo por Ele. É tudo para Ele. Quando ele fala lá em 2 Coríntios 4:7, eu coloquei esses tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Porque não é o que eu prego, não é o que eu canto, não é o que eu falo, não é o se eu curo, não tem a ver comigo. A palavra de Deus fala que por Ele, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois a glória. Amém. Ele. Eu e você precisamos de ser como João Batista. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Porque não tem a ver com a gente. Eu me esvazio de mim para que a glória dele se manifeste através da minha vida. Estar em unidade é se esvaziar de si e permitir que o Espírito Santo toque aqui, toque ali, toque lá, toque em todo lugar. E aí a gente vai ver como o Espírito se move através do corpo de Cristo. Somos batizados em um mesmo Espírito. Não há diferença de judeu, grego. Não. Somos todos o corpo. Todos temos importância. Todos somos amados. Todos somos úteis. E o Senhor conta comigo e com você para vivermos em unidade e proclamar o Evangelho para quem está caído, para quem está cansado, para quem está perdido, para quem está sem força. Para isso eu e você fomos chamados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Andar em unidade, que aqui eu encerro. No versículo, deixa eu ler aqui. No capítulo 8, versículo 4. Olha a importância de você andar em unidade. E veio Gideão ao Jordão para passar, ele e os 300 homens que traziam consigo. Repare esse detalhe. Cansados, mas ainda perseguindo. Tá em unidade faz com que eu e você, mesmo cansado, continue, porque se eu cair, vou ter quem me levante. Faz com que eu e você, mesmo triste, continue, porque se eu tô triste, vai ter alguém que vai me alegrar. Faz com que eu e você continue caminhando, porque se me der fome, eu vou ter quem me dê de comer. Isso é estar em unidade. É eu ver o meu irmão caído, não apontar o dedo e falar, não, é estender minha mão e levantar, porque um dia alguém fez isso por mim. Isso é estar em unidade. Não tem a ver comigo. Tem a ver com o reino, tem a ver com o amor de Deus, que através da nossa vida faz com que nós venhamos ter atos involuntários, ações involuntárias. A gente simplesmente quer que o outro esteja bem, a troco de nada. Não tem barganha. Simplesmente queremos que o outro esteja bem. O Ministério de Louvor pode subir em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé para orar. Por isso, esteja em unidade. Porque quando você estiver cansado, vai ter alguém para te levantar. Quando você estiver triste, vai ter alguém para te abraçar.
Quando você estiver desanimado, vai ter alguém para te fazer uma ligação repentina e falar: ei, eu estou contigo, você não está sozinho, somos um corpo. Cristo é o cabeça. Ele é quem decide, Ele é quem ordena, Ele é quem direciona, Ele é quem dita as regras, Ele é quem escolhe, Ele é quem fala, Ele é quem faz, porque tudo tem a ver com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E a minha oração nessa noite, aleluia, é para que a unidade do Senhor permaneça dentro de mim, de você. E que nós, como corpo, como igreja, entendamos que nós somos um. Se você estiver caído, minha mão está aqui para te ajudar a levantar. Se você estiver cansado, meu ombro está aqui para você se apoiar mais. Para trás ninguém fica. Caído ninguém fica. Sozinho ninguém fica. Porque o Senhor que me chamou te chama. O Senhor que me escolheu te escolhe. E hoje eu estou aqui para dizer para você: ei, é tempo de andar em unidade, porque Cristo é quem tem nos sustentado.